Cometi um erro que achei que não cometeria de novo. Sabe os textos dos balões quando você fica animado, você fica escrevendo aquele diálogo vivo, do jeito que você pensou pro seu personagem, mas aí você vai lá, termina ele, edita tudo direitinho e quando vai postar, todas as letras estão pequenas e ninguém consegue ler nada. Foi exatamente isso que aconteceu com a minha tirinha essa semana. Eu estava com tanta pressa que eu nem prestei atenção, tava difícil de ler. Eu tava empolgado lendo no computador com a tela grande, mas eu não percebi que as coisas estavam meio que ilegíveis, só fui perceber na hora que eu fui abrir meu celular. E ficou assim, tanto na versão em japonês como na versão em português, depois que eu olhei. Mas eu comecei a analisar e tentar corrigir isso para que não se repita mais. Bom, eu acabei não cometendo esse erro na primeira tirinha, ficou até fácil, porque lá os textos eram poucos até. Aí quando eu resolvi aumentar a quantidade de texto dos balões na segunda história, aí eu fui percebendo os problemas. Vou mostrar aqui minha tela. Bom, eu não sei se vocês no vídeo estão conseguindo enxergar bem, mas para mim tá um pouco quase que ilegível para mim. E quando eu vou abrir o meu Instagram também, ele ficou ainda pior. Você tá vendo aqui, ó? Se no computador ficou pequenininho, imagina quando a pessoa vai ler pelo celular. Então eu percebi dois problemas quando eu fui fazer a análise no Clip Studio. Eu estava deixando tudo em formato monocromático, esse aqui, ó. Por algum motivo deixa tudo serrilhado. E também os textos estavam muito pequenos, eles estavam em tamanho 5, 3, aí não adianta, né? Então o que eu resolvi fazer? Eu resolvi criar outro arquivo e deixar ele programado como colorido, que deixa tudo mais lisinho, sem todo aquele serrilhado. Aumentei o tamanho dos balões um pouco mais e comecei a colocar um tamanho mais adequado. O texto padrão que eu coloquei aqui foi tamanho 20. Por quê? Porque o tamanho 20 eu posso, se ele ficar grande demais pro balão, eu posso diminuir e ainda assim preservar o tamanho dele. Eu vou só colocar aqui mais alguns textos e vou mostrar se deu uma melhorada. Uau! Vamos ver como é que vai ficar. Agora deu uma melhorada aqui, ó. Agora eu consigo ler com um pouco mais de facilidade. Então acredito que quando eu colocar os textos em português, vai ficar melhor também. O que eu coloquei aqui explicando? Eu deixei tudo colorido, apesar de fazer preto e branco no final, no Clip Studio. E por fim, coloquei os textos como base de fonte de tamanho 20 e fui diminuindo. Então alguns podem estar aqui entre 14, 15, para ficar mais fácil de enxergar no digital. Eu vou até substituir esse aqui que eu já postei no Pixiv. Já tá dando até umas views legais aqui, pelo visto. Deu umas 281 visualizações. Aí 6 coraçõezinhos, 3 sorrisinhos. Esse aqui, apesar de ter conseguido mais 60 views, eu acho que eu vou apagar ou até substituir. Mas eu acho que eu vou simplesmente apagar esse post e vou postar um outro que preste. É isso mesmo que eu vou fazer. Então me acompanhe no YouTube, que eu também vou postar esse Yonkomar, e no Instagram. E acompanhe as próximas produções, porque eu agora estou focando em produzir one-shots. E agora apareceu o concurso do Silent Mangá, então eu vou ter que pausar aquele projeto que eu estava fazendo e focar no do Silent Mangá, já que eu só tenho um mês para entregar. Coloque aqui nos comentários qual tipo de vídeo você gostaria que eu fizesse. Gostaria que eu falasse um pouco mais sobre Multicome, sobre mais concursos. O que de tema vai interessar vocês para eu fazer vídeos? Pode deixar aqui suas sugestões que eu estou aceitando. Beleza? Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.